Bom dia, Mônica, tudo bem? Bom dia, Itamar. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia aos nossos amigos aí. Obrigada pelo espaço e vamos lá. Muito bem, obrigado. Mas assim, ao vivo é assim, vamos acertando a internet, vamos chamando. É o seguinte, para você que nos acompanha no rádio, na Polisul FM, para você que está com a gente no canal do YouTube, se inscreva aí no canal Itamar Gonçalves SP, no Quai ou no Facebook. Nós estamos ao vivo aqui no programa com imagens. A jornalista Mônica Gropello, conhecidíssima na nossa região toda, muitos anos, décadas aí no jornalismo, uma pessoa muito experiente, e agora ela assumiu aí o Instituto Outcare. O Instituto Outcare trata exatamente do acolhimento às pessoas que têm o TEA, o tratamento de espectro autista. E a Mônica que vai explicar direitinho todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido, até porque ela tem uma forte ligação com a questão de geração de emprego e renda, não foi ela diretora, presidente da TV Educativa, tem a questão desse acolhimento do terceiro setor. Mônica, obrigado por participar, estar aqui com a gente. São informações importantes que nós levamos aqui na Polisul FM ao vivo, no rádio e também na nossa plataforma com imagens, para que as pessoas entendam o que há esse acolhimento. E é esse o objetivo, eu gostaria que você explicasse. É esse o objetivo da Outcare, dar esse acolhimento ao TEA, às pessoas que têm o TEA, por meio do Instituto. Quais são as ações que já foram feitas, estão sendo feitas, como estão as parcerias? Fala um pouquinho para a gente, Mônica. Bom dia, Itamar. Bom, vamos lá. Obrigada pelo espaço. Importante a gente destacar aqui, né, que a Outcare tem uma rede de clínicas que trabalham aqui com atendimento, acolhimento de crianças, né, até 12 anos, são pacientes, mais de 1.200 pacientes na rede. Uma rede muito grande, está em Campo Limpo Paulista, está em Itupé, em Louveira e também, claro, em Jundiaí. E há mais ou menos uns 2, 3 meses, o André Vaz, que é o proprietário da rede Outcare, o André, ele me mandou um e-mail, uma mensagem e tal, conversamos muito e fez um convite muito especial. Um convite que eu nunca imaginei que pudesse chegar para mim, que era realmente tratar do Instituto Outcare, que é o Instituto das Mães Atípicas, um acolhimento, a voz, a autoridade, a presença, a existência da mãe atípica, né? E o André me fez esse convite, foi uma grande honra para mim, e a gente começou esse trabalho. Esse instituto existe, foi idealizado em 2024, ele foi oficializado em 2025 e agora começa a funcionar em 2026. Importante porque o instituto ele tem essa trajetória todo, esse tempo todo, esse período todo para ser legalizado e começar a funcionar. Então ele não é da noite para o dia, ele tem um período todo que você tem que obedecer aí para ele começar a funcionar legalmente. Então eu fiz esse convite. O que a gente destaca aqui, Tamar? Muito tem se falado de autismo, de autista, de TEA, de famílias atípicas. O que me trouxe para esse instituto? O trabalho que você já destacou de geração de renda que nós fizemos com as mães atípicas no Galpão Criativo na TVTEC, ou TV Educativa. Foi um trabalho muito bonito, um trabalho que trouxe uma experiência importante para a cidade, onde nós entendemos que essa mãe ela tem uma dificuldade para trabalhar num expediente normal de 8 horas, de 4 horas. Elas não têm esse tempo. Então, quando a gente está falando de mãe atípica, mãe de autista, nós estamos falando aqui especificamente, mas também mãe de pessoas com deficiência, isso eu aprendi muito no PEAMA também, como guia do PEAMA, essa foi um aprendizado muito grande para mim. Elas não têm esse tempo do expediente de 8 horas, de 6 horas. Então, a mãe atípica, dependendo do nível de suporte do seu filho, ela tem ali a madrugada para trabalhar e para produzir. E ela produz para o dia, e ela vende no dia. Quando ela tem rede de apoio. Nós estamos falando da mãe que tem rede de apoio. Então, nós temos duas situações, né, Itamar? Então, o Instituto cuida exatamente dessa mãe que é SUS, dessa mãe que não tem rede de apoio. Então, o Instituto ele nasce exatamente para criar política pública, consciência, voz, espaço, a existência da mãe atípica, o projeto social e também a capacitação. Então, ou seja, a gente trabalha com a mãe, porque a mãe estando bem, o filho evidentemente vai estar. Isso acho que é para tudo, né? Qualquer mãe que sabe que o seu filho está sendo bem atendido, está atendendo bem a mãe. Mas a mãe de um filho autista, Itamar, ela vira mãe do filho autista, ela perde a sua identidade na maioria das vezes, a sua carreira, né, a sua autoestima, ela vira somente a mãe de um filho autista. E isso eu vi muito na geração de renda. Então, hoje, o que a gente traz com o Instituto? A possibilidade dessa mãe existir, dessa mãe recuperar a autoestima, recuperar a sua identidade, seu nome,
o seu pertencimento, né? Então, qual foi a nossa ideia aqui, junto com o André, falando muito com ele sobre a proposta que a gente teve, muito bem aceita aqui, quero deixar claro, pela universidade, nossa universidade Unianchieta, de 85 anos na cidade. Acho que todo mundo passou pela Anchieta, né? A Juliana Fornari ali, que nos recebeu de braço aberto. Eu também. A Carol Naime, então o Luiz, né, o professor Luiz, o Afonso Machado, que além de ter sido meu técnico, ter sido meu professor na ESEF também, é um grande, ali, o coordenador, né, do CPA ali do Anchieta. Então, o que nós criamos? Um modelo, um ecossistema de acolhimento, atendimento humanizado. Então, nós começamos agora, estamos assinando esse convênio, é um modelo entre a universidade, o instituto e a clínica. Então, você tem o conhecimento da universidade, evidentemente, da academia, super importante, assertivo. Você tem o domínio de campo das clínicas da Outcare, né, que é a prática de campo, realmente do caso real, e você tem o instituto fazendo esse entrelaçamento, trazendo a mãe, a voz da mãe. Então, nós estamos criando esse modelo, ele começa a funcionar agora a partir de agosto, na prática mesmo, né? Estamos assinando os documentos. E o que a gente tem feito, Tamar? Então, a gente já trabalhou com a geração de renda, já entendemos um pouquinho como é que essa mãe trabalha a geração de renda. Agora nós estamos trabalhando com a parte da escuta, da roda de conversa, do psicossocial. Essa mãe precisa estar bem, ela precisa acordar. Muitas vezes elas acordam, como aconteceu no último domingo, Itamar, que nós fizemos um evento super bonito, sabe? Abriram espaço para a gente aqui, do Jardim Samambaia, numa academia, já abriram aqui, o pessoal abraçou essas mães, mas uma delas chegou e falou: Mônica, eu não trouxe nada porque o meu filho simplesmente ele estava desregulado e eu não tive condições de produzir nada, mas eu vim aqui te ajudar. Imediatamente as outras mães que estavam lá, que já tinham essa consciência, falaram: não, a gente vai dividir o que a gente trouxe com você e você também vai vender. Então, Itamar, é isso, né? Então, a gente traz aqui a presença da mãe de uma forma oficial. A gente tem muitos grupos de mães autistas, de famílias atípicas, vamos falar, famílias atípicas. A gente tem muitos grupos, mas oficialmente representadas, eu acredito que o Instituto é o primeiro oficialmente a representar as mães atípicas, né? Então, a partir daí, Mônica, a partir daí eu quero interromper você um pouquinho e dizer o seguinte, porque é um espaço de acolhimento, um espaço de atenção, um espaço de parceria com o Instituto Outcare, o André Vaz, a gente conhece o André é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente sensível. Um abraço lá, essa parceria da Anchieta, a Juliana, um beijo bem carinhoso a toda a equipe da Anchieta, Norberto, a Juliana, enfim, toda a equipe. Mas o que acontece, como se diga o seguinte, né? Você finalizou, eu interrompi você na sua narrativa e dizer o seguinte: a vivência da mãe que tem um filho autista, que é o TEA, o transtorno do espectro autista, essa vivência ela é realmente diferenciada de qualquer outro tipo de vida. Então, esse espaço que se abre, essa lacuna, vem à frente de muitos discursos, à frente de muitas promessas, porque, na verdade, a vida destas mães, elas já estão acontecendo. E aí o Instituto, com esse acolhimento, com essa parceria, com esse olhar, ele vai modificar, vai incentivar, vai dar uma força para todas essas mães. Realmente é o primeiro espaço de mães atípicas e sai à frente de muitas narrativas que a gente tem ouvido aí nos últimos anos. Eu acho que se pegou aí moda, nos últimos 4, 5 anos se fala muito de TEA, né? Mas pouco se faz. O Instituto dá um passo à frente, é assertivo, e nessa parceria que você está à frente do Instituto, junto com os outros parceiros que virão, tenho certeza que virão, mas contem com a gente aqui, conte comigo, conte com a nossa plataforma para mostrar para as pessoas que a gente pode ajudar e muito a realidade difícil dessas mães, não é isso, mano? É isso, e você é o primeiro a estar divulgando isso, né? Aqui na difusora, na sua plataforma, né, o Itamar. Você é o primeiro a estar falando sobre isso, porque realmente o que a gente percebe, né? Existem várias boas intenções, existe, assim, né, a minha experiência como jornalista agora, como gestora pública, como gerenciamento de cidade, gerenciamento desse grupo, enfim, como a parte social que a gente agora tem uma
maturidade para entender muito bem, aprendi muito com a TEAL, Marisa Pomilho, com o pessoal da PAI, a gente aprendeu também com quem fez certo, com quem construiu, né? Instituto Luiz Braille, a gente aprende com a Marati, todas essas escolas que nós tivemos nos traz também a consciência. É preciso ter um órgão oficial que represente essas mães também, né? Assim como a gente tem a Marati, a TEAL, enfim, a gente tem todos os outros aqui, a PAI, enfim, é preciso ter um órgão oficial porque ele traz o quê? Ele traz uma autoridade para elas. Então a gente vê muitos grupos discutirem, falarem, só que a necessidade da mãe autista que depende do SUS, tá? Que eu estou falando aqui tem plano também, mas aqui tem SUS, é urgente, é emergente, é uma emergência, né? Elas estão à beira de um colapso, Itamar, de uma epidemia, a consciência, o estado emocional dessas mães, quem convive, né? Hoje eu, evidentemente, muito mais perto, às vezes a gente está na roda de conversa, elas desabam, elas despencam. Elas não estão nem numa sessão individualizada ainda, elas estão na roda de conversa, elas despencam, porque o sentimento que elas têm, primeiro, Tamar, é de desistir, de não existir e de fracasso. A pressão é muito grande sobre a vida dessas mães. É bom. Eu quero também destacar a Outcare, porque a gente sabe ali, eu tive a oportunidade de falar com a diretora da clínica, numa entrevista também, e eu descobri aqui no bate-papo, no nossos estúdios aqui, no Vianello, onde a gente está fazendo o programa, eu descobri por meio dela e então a secretária de saúde de Campo Limpo, Aline, que essa especificação, esse tratamento com o autista, ele não é de 2, 3 anos. Os profissionais da Outcare estão acima de 14, 15 anos de estudo, de formação, de pós-graduação, de aprendizado, de vivência. Você agora soma essa sua vivência, toda a sua experiência para gerenciar tudo isso, porque não basta... Eu ouvi muitas vezes, Mônica, eu queria que você nos ajudasse nisso. Tem mães até que vão fazer o curso de psicologia, mas eu preciso fazer porque meu filho tem TEA. Ótimo, faça muito bem, mas é muito mais do que isso, né? São cursos específicos, pós-graduação, e a Outcare tem esse quadro de profissionais preparadíssimo para auxiliar as mães, para auxiliar os profissionais. Não é isso o caminho? Não é por aí? É esse, inclusive, Tomás, você tocou num ponto muito importante. Hoje a gente precisa de profissionais, por exemplo, nós estamos esperando o Anchieta, daqui a pouco ele vai formar aí cerca de 200 TOs. Hoje, o terapeuta ocupacional especializado em autismo, né? Ele precisa ter aí o ABA, né? Que são as suas habilitações. Então, o manejo, na verdade, tanto de um AT, um atendente que tem que ter ali em sala de aula, não é assim, simplesmente você pega uma pessoa e coloca para cuidar desse filho. Não, ele precisa ter as habilidades, a habilitação, a especialização e, se possível, evidentemente, um tempo aí de experiência prática, porque precisa ter o manejo. Então, ainda é um tema, Itamar, muito recente, nos últimos 10 anos, é muito recente. Então, nós percebemos vários grupos, várias falas, mas o que a gente precisa entender hoje é que a necessidade dessa mãe, que depende do SUS, depende da rede pública, 90% é mãe solo, Itamar. 90% é mãe solo, com vários outros problemas que deixam de trabalhar no formal, na sua carreira, para cuidar do filho. Não tem condições, elas precisam ficar ali. E às vezes elas demoram muito tempo, às vezes 2 anos para conseguir um laudo, para conseguir uma terapia. Então, o Instituto, ele vem construindo, né, para construir uma política pública, não é para resolver o problema, mas ele vem sim para começar a construir, exatamente, começar a construir um modelo diferente, diferenciado, para que essa mãe, então nós estamos focados na mãe, né? Porque se você consegue atender a mãe, acolher a mãe, e você consegue regular essa mãe, e são muitos outros problemas que vêm junto, viu, Itamar? Vem o problema social, né? Às vezes aluguel, na maioria das vezes aluguel, enfim, não tem apoio, não tem rede de apoio da família, não tem com quem contar, não é, às vezes se o filho é o suporte nível 3 ou 2, não é qualquer pessoa que consegue fazer esse manejo, e tem o vínculo, né? Você falou bem. Então, os profissionais ali da Outcare, da clínica, eles, por exemplo, enfrentam isso todos os dias. Eles criam vínculos primeiro, de qualquer clínica, mas ali da Outcare, da onde a gente tem essa experiência e traz,
tem um vínculo com a criança. E a criança, não é assim, você tira de um profissional e coloca para o outro. Não é assim que funciona. Você precisa ter essa transição, senão a criança desregula. Isso é muito complicado. Então, o Instituto ele vem exatamente para a gente colocar um passo à frente no sentido de dizer, olha, nós estamos caminhando com 4 pilares aqui, né, que é a formação, a capacitação, né, o apoio, o acolhimento, mas também a construção de um modelo, de uma política pública que essa mãe, que a gente pode ser uma alternativa, sim, no futuro breve. A gente está construindo uma política pública para dar voz, né, para dar essa consciência dessa mãe, do que essa mãe está passando. Eu não tenho dúvida que esse trabalho da Outcare, a partir do Instituto agora, será um referenciamento, servirá de base até para as próprias políticas públicas, literalmente falando na questão do setor público, governo federal, governo estadual e governos municipais que têm enfrentado essa dificuldade de lidar essa temática. E o Instituto sai à frente ancorando, criando parceiros, dando voz, vez e espaço. Não tenho dúvida que isso realmente está num excelente caminho. A gente vai continuar divulgando, a gente vai continuar falando. Eu quero dizer o seguinte para você, Mônica, a partir de agora, da questão burocrática, de toda a formação do Instituto, que agora ele existe, já começa a trabalhar, engrossar, literalmente dizer, engrossar o caldo, né, trazendo novos parceiros. Eu não tenho dúvida que muitos parceiros virão nessa linha para fortalecer essas 4 bases que você falou, essas 4 linhas de base de sustentação do Instituto. Quais são os próximos passos agora? Vocês já fizeram um evento ali no Anchieta, outros eventos estarão acontecendo, a gente vai divulgando e a partir daí somos agentes multiplicadores, criar aí a possibilidade de caminhos de trazer mais parceiros, fortalecer mais com prática, né? Com a prática de ajudar as mães, apoiar as mães, criar eventos e, a partir daí, realmente fazer alguma coisa efetiva para melhorar a realidade da vida dessas pessoas que tanto precisam. Então, o Instituto vem, eu repito, como referenciamento, vem como líder aí para dar um norte, né? O que nós temos que fazer, como temos que fazer, quando vamos fazer e de que maneira estamos fazendo. Quais serão as próximas ações do Instituto? Bom, você falou muito bem, Tamar, né? Você captou muito bem aí com a sua experiência, né? A sua narrativa toda é extremamente importante, verdadeira, e só o espaço que você já está dando já é vamos dizer assim, um apoio muito grande. A gente, nesses 2 meses aqui, de abril até agora, né? Abril, maio, junho, finalizando junho agora, a gente já construiu rodas de conversa, já estamos com oficinas de geração de renda, fizemos aí já a sessão inclusiva com o Movicon lá no Maxi Shopping, a gente já está participando disso. Nós levamos as mães já com 2 meses, já levamos as mães para um espaço de acolhimento de venda, de geração de renda. Nós estamos falando aqui de geração de renda, né, Itamar? E já construímos, eu acredito que é a primeira vez que se constrói um ecossistema, um modelo de ecossistema como universidade, aproveitando o maior conhecimento que a gente tem, inclusive em Jundiaí região, que é, né, o nosso Anchieta, com essa tradição nobre, né, de profissionais, de professores, de especialistas, PhDs que nós temos aqui. Então, quando você traz a academia, o conhecimento, junto com o Instituto, que trabalha o lado emocional, e você devolve isso para a sociedade, você devolve isso para a mãe atípica, eu vejo um escalonamento, né, um trabalho de escala muito grande, de grande modelo, como você falou, que ele vai ser muito bem aproveitado, mas numa linha, numa avenida assertiva. Nós não estamos aqui testando, nós estamos aqui consolidando conhecimentos, o teórico, o prático e o sentimento da mãe. Isso é muito sério quando você trabalha com as mães atípicas, é muito sério você trabalhar com esse sentimento delas, com essa ansiedade que elas têm por um espaço na sociedade. Então é isso, Itamar. Os próximos passos serão agora consolidar de fato em agosto o ecossistema com o Anchieta. Nós estamos falando aqui de Anchieta, terceiro setor, nós estamos falando de um instituto, né? Nós não estamos falando aqui nem ainda de envolvimento de governo público, nem de política, mas sim de uma política pública sendo construída de uma forma muito bem ancorada, como usou você. Então, os próximos passos agora é a gente fazer acontecer na prática esse convênio, que é a escuta e o acolhimento que a gente quer alcançar. Elas precisam disso, desse acolhimento, dessa escuta individual. Estão precisando disso. E também da geração de renda, espaços de geração de renda. E estão aparecendo muitas parcerias, como a sua, né?
como a de hoje desse espaço. Muita gente mandando mensagem e muita gente se sensibiliza e quer saber como ajudar. E o Instituto permite isso de forma legal, oficial. Não é uma fala, mas é uma prática, é um resultado. Acho que é isso. Muito bem, Mônica. Eu quero, então, dizer o seguinte a você, ao André Vaz, da Altcare, a Mônica Gropelo, que está à frente ao Instituto. Eu sou aqui, depois do Anchieta, o segundo parceiro, e a partir de hoje nós estamos em uma campanha de amostragem, mostrar sempre tudo isso que eles estão fazendo. Essa estrada que você colocou, que é assertiva, eu quero fazer parte dessa campanha. Contem comigo, contem com a plataforma, com o jornalista Itamar Gonçalves, aqui na Porto Sol FM, ou lá na Difusora, ou no Facebook, no Quai. Um abraço ao pessoal que nos acompanha ao vivo aí no Quai, no YouTube. A gente não consegue responder todo mundo, mas fica exatamente a mensagem, não só para a região metropolitana, para todo o estado de São Paulo. Acima de qualquer partido, acima de qualquer político, nós temos uma estrada construindo aqui um caminho de apoio real às mães que tanto precisam desse acolhimento, dessa atenção. Então pode contar com a gente. Obrigado, Mônica. Nós teremos outras oportunidades. Vou divulgar o evento, vou falar do evento, vou convidar parceiros, que é isso que a gente precisa, melhorar a vida das pessoas. Chega de narrativa, chega de discurso, agora é a prática para auxiliar essas mães. Como disse a Mônica aqui muito bem, muitas vezes até numa roda de conversa, não precisa ser individual, elas desabam. É muito amor, é muito carinho, é muita dedicação, e a gente tem que dar o máximo que nós pudermos de nós mesmos, exatamente para ajudar essas pessoas que mais precisam desse apoio, desse amor e desse carinho. Mônica, obrigado, ótimo dia a você, até o nosso próximo encontro aqui, tá ok? Obrigada, Itamar. Obrigada pelo Espaço Difusora, a sua plataforma. Quero aqui destacar também a presença de duas profissionais. Eu preciso falar isso, Itamar, me permita. Claro, fica à da vontade. Grace, a Grace tem uma experiência que é a nossa diretora, né, administrativa, a nossa psicóloga Carolina Alves, que é professora do Anchieta, que tem uma prática, uma habilidade de acolhimento, com experiência de paciente, de filho autista, é mãe de autista, é mãe atípica, tem filho autista. Então a gente está falando assim de todo um corpo de pessoas que ajudam, né? E principalmente do André Vaz, que nos dá essa oportunidade e abre esse caminho, essa avenida para que a gente possa alcançar outros espaços. Tamar, muito obrigada mesmo de coração. Olha, obrigada pela parceria. E você foi o primeiro a divulgar, sempre na frente, né, Itamar? Exato, eu quero agradecer. Deus só coloca pessoas boas na minha vida, graças a Deus. Você, Mônica Gropelo, é uma amiga de infância, uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa. O André Vaz, um grande parceiro de longa data, de décadas, é com grande amor e carinho que a gente faz isso, e os outros parceiros que virão.